Olá, amigos. Hoje, 25 de agosto de 2022, estamos de volta. Ficamos aí um período ausente, né? Aqui da minha cidade. Fui para o Rio de Janeiro. Deixa eu trazer o microfone mais para cá. E também fui participar de várias atividades aí por conta desse período, né? Período eleitoral. Então, as atividades quadriplicaram. E então cheguei aqui e minha mesa já estava aqui com encaminhamentos quadriplicados para fazer, dar retorno, etc. Então é isso, família, então muita coisa, mas a gente, com a graça de Deus, vai procurando dar conta aí do que está no nosso alcance e procurando cumprir aí com o dever de cada dia. Então, eu agradeço aí, recebi várias mensagens, pessoal aí manifestando um carinho, então agradeço e graças a Deus correu tudo bem nas nossas atividades, nos encontros de base que tivemos que fazer nesse período e agora vamos continuar aqui online, é Google Meet, é home office, é assim. Então, eu quero cumprimentar aqui o Isaías. Isaías sempre é o primeiro aqui, né? Tá cheio. Bem, Terra de Santa Cruz. Anselmo. Hugo, nossa Senhora. Deixa eu ver. Hugo Gotts, deve ser. Xangrande, Pernambuco. Maluci Torquato. Bem, agradeço aí pelo comentário. Nicola Magno. Edson da Rocha, bem, Mário Jorge de Brasília, grande amigo, nosso colaborador do movimento, agradeço aí todo o apoio. Pati B. Andrade, Maria Rita, Silva Nogueira, isso aí, Pet, seja bem-vindo, muito bem. Essas palavras saltadas é uma palavra de origem portuguesa, né? E só na nossa língua que a gente expressa realmente isso. Eu acho bonito na nossa língua ter essa expressão e isso é bom, né? Maria Rita, Alberto, pois é, Alberto, eu não consegui preparar nada, sabe? Quer dizer, nada não, alguma coisa, quero que chose, tá? Porque é correria, muita coisa. E está acontecendo uma coisa que eu percebo, que as horas estão correndo muito mais rápidas, que é uma coisa impressionante. Eu estou impressionado de ver a velocidade, entendeu? Você começa a fazer alguma coisa, já foi, já foi. Daqui a pouco você tem que parar para comer, daqui a pouco você tem que parar para, sabe? Daqui a pouco para para o café, para para o almoço, para para a janta, acabou. É uma coisa desse jeito, viu, Alberto? Então, eu até gostaria, eu tenho umas imagens bonitas de São Luís, eu procurei aqui no meu arquivo, sabe aquele busca que você procura no arquivo, mas não apareceu. Então, fui no backup, fui aqui e ali. Então a gente vai trabalhar, ou é assim, ou você faz com o que tem agora, ou não faz. Então, a gente, né, eu assumi um compromisso de estar com vocês aqui às 21 horas, só quando e há algum motivo de força maior, como agora, esse compromisso que eu tive fora, e aí tecnicamente, e nem só tecnicamente, quer dizer, sabe, quando você vê, dormir 4 horas, então você foi dormir quase 3 da manhã, 6 e pouco já está levantando para outras atividades, é correria, não dá nem tempo para você fazer como você gostaria, tá, Alberto? Mas a gente vai falar alguma coisa assim, que tem uma especial devoção a São Luís, e hoje é o dia que a gente celebra, tá? O dia que a gente celebra São Luís, e ele tem muito a ver com a política, com a boa política, e como o cristão deve atuar na política, tá? Então ele é um exemplo, tá? Daquilo que é a fé e política, e também nesse campo, tá? Que é um campo que tem muito mais joio, evidentemente, mas tem que ter trigo também nesse campo também. Joselita
Kátia Maimone, Minas Gerais, maravilha. Vitor, Salvador, Bahia. Alejandro Hernandes. Pois é, puxa vida, aqui já está começando, daqui a pouco, agora, finalzinho do mês, comecinho de setembro, já começa aqui. São muitos, aqui tem mais de 500 aves, mais de 500 tipos de aves, de espécies de aves. E chega essa época, começa a surgir um canto diferente, tá? E você sai para ouvir, são vários tipos de cantos diferentes, casaizinhos, são sempre casaizinhos ali, começo da primavera, o maravilhoso João de Barro, sonoríssimo. Me recordo que eu estava aqui trabalhando, eu sempre ouvia aquele som, o canto, eu não sabia o que era, eu não sabia, era bonito, porque é um som sonoro, ele é extenso, tá? E sonoríssimo. E eu não sabia que som que era. Eu não tinha nem como procurar, como é que eu vou procurar no Busca aqui, na internet, eu não sabia. Aí um dia, eu andando aqui, fazendo minha caminhada, eu olhei em cima de uma árvore, aquela casinha de barro, aquela casinha, tá? E justamente vi o passarinho, dois, casalzinho, tá? Eu vi eles ali, um dentro e outro fora ali, tá? No galho. Aí do nada ele cantou. Aí quando ele cantou aquele vozeirão, aquele som sonoríssimo, né? Eu falei, nossa, não acredito, é um João de Barro. Esse é o famoso João de Barro. Uma maravilha, espetáculo. E eles vêm aqui no quintal de casa, eles vêm ciscar aqui no jardim, e vêm até aqui pertinho na varanda, aqui na porta aqui do escritório. E é um passarinho assim, manso, sabe? Gordinho, bonito, esbelto. Ele é esbelto, não é gordo, é esbelto, tá? Forte, entendeu? Bonito, uma plumagem bonita, assim, meio amarronzada, um peito bonito, às vezes até tem alguns que parece que está meio avermelhado o peito, e ele chega pertinho de você, você joga alguma coisa para ele comer, ele vai sossegadinho, uma maravilha, tá? Porque tá voando, tá? Eu cheguei aqui, fiz uma programação, falei assim, eu vou fazer assim, assim, assado, quando eu vi, falei, nossa, fui procurar algumas imagens, alguma coisa aqui, pronto, já foi. Tá? É assim. É desse jeito que está a coisa. Mas vamos lá. Quero cumprimentar aqui a Maria Amaral, Eunice Abreu, tá? E Lídia Resch. Ah, tá. Estava com saudade de vocês aqui, dessa conversa nossa aqui, né? Alex Gonzaga. E tem um pessoal que sim, São Luís é santo. São Luís IX, da França, né? E para você ver que tem santos políticos. Pois é, tem três que eu aqui nessa sequência do roteiro que eu preparei, tem três que eu quero tirar para poder fazer um apontamento, né? Porque não dá tempo de fazer muita coisa. Um é São Luís, que hoje é o dia dele, 25 de agosto. Thomas More, ou Thomas Moros, também tem tudo a ver com a política, Thomas More, São Thomas More e Santa Joana d'Arc, que eu já aqui fiz uma menção dela aqui para vocês, que é outro grande exemplo de fé política, tá? Vanderlei Monteiro, Diadema, Alex Luís IX, na beira do mar. Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos. Daniel Metri, muito bem. Digo like. Edson da Rosa. Ah, tá, ele gosta de cantar quando chove. Ah, não sabia disso não. Tô aprendendo, cada dia aprendendo mais alguma coisa. Eu não sabia. Agradeço pela informação. Gente, eu vou tomar um café, porque chá hoje não deu para sair, porque tá corrido. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Ó? Acabei conversando aqui, o chá esfriou, mas o pessoal sugeriu outro dia aqui colocar uma garrafinha aqui térmica, né? E eu vou seguir esse bom conselho aí. Aqui em Minas, pois é, maravilha, viu? Pois é, tá demais, viu? É uma coisa impressionante, tá? Eu vejo, eu percebo essa questão do tempo correndo no volume de leitura que você tinha. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, eu sentava para ler um livro e eu leio o Catatal.
li Catatal. Então eu li assim, 20, 30, 40 páginas em 2 horas, vamos supor, 2, 3 horas, tá? Então, era mais ou menos assim. Agora você senta para, né? Você pega também 2 horas, tá? Que é o que eu consigo tirar por dia, que é o que eu consigo, quando consigo, né? Para poder estudar. E quando você viu, você não chegou a 10 páginas. Então é aí que eu percebi que alguma coisa tá acontecendo, porque você, o mesmo livro que você leu há 20 anos atrás, você lia 40 páginas em 2 horas, e isso anotando, tá? Aí você pega o mesmo livro, você não chega a 10 páginas, e já foi 2 horas. Então, é uma coisa complicada. O que está acontecendo, eu não sei. Já é guru, etc. Muito bem. Também dia do soldado. Pois é, né? Dia do soldado. Gente, então é assim, hoje eu não sei se a live vai ser muito mais que 1 hora, porque, como falei para vocês, acabei de chegar de viagem, muita coisa aí para arrumar, para fazer, para encaminhar, para dar conta, etc. Então amanhã eu espero ter condição da gente continuar a nossa sequência em cima da Agenda 2030, que é um ponto importante, assim, para vocês entenderem também o porquê que a gente se colocou à disposição de atuar no campo legislativo, entendeu? Que é para justamente, junto com outros que tenham esse mesmo entendimento, barrar essa agenda, tá? Quer dizer, minimizar os seus efeitos e formar massa crítica em relação ao lado sombrio dessa agenda, a agenda do poder global. E quando a gente fala em aborto, ideologia de gênero, quando a gente fala de ataque contra a família, quando a gente vai abordando esses pontos, na verdade são pontos da agenda. Então a gente não pode ficar só nos efeitos, entendeu? Tipo apagando incêndio, só apagando incêndio. Não, a gente tem que procurar atacar nas causas. Da onde que está vindo isso? Da onde que vem essa agenda? Tá? Então a gente tem que entender. Por isso que eu aqui, com calma, com tranquilidade, sem pressa, sem afoiteza, a gente está tirando aqui esse horário, que é o único horário que eu, no momento, tenho para poder parar, para conversar um pouco com vocês e falar de aspectos do globalismo, porque não dá para falar tudo assim. Aliás, se eu falar tudo aquilo que eu sei realmente, que eu tenho aqui, fontes primárias de dados, o canal fecha. Vocês sabem disso, o canal fecha. Então a gente tem que, né, falar por alto assim. Inclusive nessa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de, num jantar, poder partilhar algumas coisas em privado, e que eu não posso falar aqui em público. Nome de autores, vocês não acreditam, tem alguns autores, gente, autores de livros, que se você citar aqui, o canal fecha. Vocês acreditam nisso? O canal fecha, não é a live não, o canal fecha se você citar alguns autores. Negócio. Inclusive no Brasil, inclusive autores brasileiros. Tem alguns autores brasileiros, nossos, que ninguém cita. Nas universidades, então, total silêncio. Não se cita certos autores. E se você citar, você é vítima do patrulhamento ideológico. Já vem o carimbão, tá? Adjetivações, mídia, sai, alvoroça. A mídia alvoroça. Nossa, citaram, alvoroça. Já vem o carimbão, entendeu? Adjetivação e por aí afora. Vocês sabem disso. Mas eu tenho esses autores aqui em casa. Aqui. E tem outros autores que eu entendi por que eles são póstumos. Agora, eu entendi porque tem certos autores que são póstumos, com obras, não autor póstumo, as obras, né? Por que as obras são póstumas? Porque não dá. E não é só agora. Isso em todas as épocas sempre foi assim. Tem alguns autores com algumas obras que não dá. Ele tem que escrever uma obra e depois publica. Por quê? E até hoje, essas obras que são obras assim muito assim de profundidade, obras que toca aonde, né, põe o dedo na ferida, da onde vem esse desmonte civilizacional para valer mesmo. Mas vocês sabem, alguns de vocês que eu sei que vocês têm informação, sabem de onde vem, tá?
Mas se você for falar, aí você já viu. Não tem como, é difícil. Agora, pessoalmente, não. Pessoalmente eu falo. Eu tenho uma listinha aqui, pessoalmente eu falo. E tem muitas obras que muitas não estão traduzidas no Brasil também. As que estão, as que eu consigo, por exemplo, de vez em quando eu paro assim, entro nas madrugadas assim, na internet, para poder procurar nessas bibliotecas. Tem hoje muitos PDFs. Então, quando eu acho um PDF precioso, na hora, download. Outro dia eu mostrei aqui para vocês a obra da Santa Joana d'Arc, do Monsenhor de Lassus. Dificílimo achar aquele livro. Eu achei outro dia no PDF, na hora, download. Aí eu faço o download no documento, quando ele é precioso, e imprimo, peço para imprimir na papelaria, aí ele é impresso e encadernado, com aquela encadernação bonita, entendeu? Com lombada, tudo bonitinho, amarrado, tá? Encadernação decente, com qualidade. E tá aqui guardado. Tá? Então, tem muito. Aí depois de um certo tempo, você procura de novo aquele autor e não acha. Aparece error. Já viram isso? Você procura alguma coisa na internet, error. Aí eu falei, bom, eu consegui salvar. E aparece lá, error. É difícil, tá? Aliás, eu vou falar aqui sobre São Luís. Deixa eu ver se eu estou com a obra dele aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Pera aí. Tudo bem. Ótimo. É esse daqui, ó. É esse livro aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, comentar. É um livro, é um doce, né? Tem vários outros aqui, mas um deles que eu quero comentar com vocês. Bom, meus amigos, hoje é 25 de agosto de 2022, uma data muito especial, porque a gente celebra a vida de São Luís IX, rei da França, que... Peraí, gente, Nossa, agora acabou. Ainda tem que aprender a mexer nisso aqui, viu? Espera só um minutinho. Eu fui pegar as imagens aqui e simplesmente o arquivo sumiu. Aí tive que entrar aqui agora na área de trabalho e já consegui ir de volta aqui. Acontece, se dá uma clicada, ele some. Enquanto isso, eu vou tomar mais um pouquinho de café aqui. Ótimo. Aproveitar que ainda está quente, vou seguir aqui a sugestão dada aqui de trazer uma garrafa térmica aqui. Aí a gente, se quiser repetir, está quente. Ótimo. Então, vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Então, como eu falei para vocês, hoje, 25 de agosto de 2022, é uma data muito especial para mim, porque a gente celebra a vida de São Luís IX, rei da França, que é um exemplo de um governante verdadeiramente cristão e que nos inspira em nossa ação, no nosso movimento Legislação em Vida. O nosso movimento foi fundado no dia 28 de outubro de 2005, dia de São Judas Tadeu. O nosso movimento foi criado sob a inspiração de algumas referências luminares, dentre elas São Luís,
que para todas as gerações, porque não é só assim, sabe, porque ele viveu no século XIII, entendeu? Que ele não inspira as de outras lideranças e que também atuam no campo político nos outros séculos. Você veja, ele é do século XIII e a gente está falando dele. Tá vendo? Isso é a comunhão dos santos, quer dizer, assim como hoje, no século XXI, eu falei disso na minha palestra que eu fiz anteontem, para jovens, inclusive, assim como hoje, a gente está aqui no começo do século XXI, e daqui, sabe, 100, 200, 300 anos, enquanto o mundo, né, enquanto a história estiver acontecendo, porque eu já comentei aqui com vocês que um dos mistérios da história é assim, Deus ele tem o número exato de pessoas que ele vai colocar na história, vai colocar para estar aqui. Ele tem o número exato. Assim como os anjos foram criados também num número exato, os seres humanos também têm um número exato para participar desse processo. A hora que esse número se completar, a hora que as gerações se completarem, pronto. Aí, tá? Aí é com Deus. Aí é a hora do juízo. Isso que a gente tem sempre comentado com vocês. Então, a cada geração, a gente vai fazendo, as pessoas vão fazendo o que pode, o que está no seu alcance, vão fazendo a sua parte. E Deus tem uma missão para cada um. Deus tem uma missão para cada um em graus diferentes. Tá? É aquela imagem de Santa Teresinha do jardim. É o malmiquer, é a violeta, é a rosa, entendeu? São várias flores diferentes, com formas diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes. Imagina se uma que ia ser igual a outra, parecida com a outra, igual, entendeu? Cada uma tem uma especificidade, uma característica própria, uma originalidade, uma unicidade, inclusive. Cada ser humano é único, entendeu? Mas é assim, aqueles que procuram cumprir bem o seu dever, acaba deixando um legado. E tem pessoas que deixam um bom legado e tem outras que não deixam um bom legado, mas deixam legado. E as consequências do legado. E como eu falei na live, na última live que a gente conversou, acho que foi no sábado que a gente fez aqui a nossa última live, como eu falei para vocês, outro mistério que há na história, repito, à luz da fé cristã, é que você tem os que trabalham pelo reino e os que trabalham pelo antirreino. Os que trabalham, tá, pelo reino de Deus e os que trabalham pelo antirreino, que é do pai da mentira. Então, é isso que acontece, tá certo? E aí é o seguinte, independentemente da sua posição social, independentemente se você é rico, é pobre, se você é feio, bonito, se você tem saúde ou é doente, se você é homem ou mulher, se você sabe de que nacionalidade que você é aqui e ali, se você sabe, quer dizer, não importa. O que importa é assim, o que você, qual a resposta que você dá no seu contexto, na sua realidade, que começa em família, na sua realidade, qual a resposta que você dá àquela pergunta, de que lado estamos? Então, é assim, e também aquelas pessoas que ocupam altas posições, seja porque nasceu, como no caso de São Luís, ele já nasceu, né, numa alta posição social, ou seja, em que posição que você esteja, cada um vai responder pelos seus atos. Cada um vai responder pelos seus atos. E o que acontece com São Luís? O exemplo que ele deixa é que ele sabia que ele estava numa alta posição social e ele tinha responsabilidade, ele tinha consciência do que era estar numa posição em que ele a pessoa que está numa alta posição toma decisões que refletem na vida das pessoas. E ele sabia, ele tinha consciência de que era preciso ter responsabilidade. Era preciso saber como decidir, porque reflete na vida das pessoas. Ele tinha esse pensamento, essa consciência. E ele acabou dando um grande exemplo
como governante cristão, que reuniu em si, na sua pessoa, em grau de excelência, as melhores virtudes cristãs. Quando a gente fala nas virtudes cristãs, tá? Você tem os pecados capitais e as virtudes cristãs. Cada virtude se opõe a um pecado capital. Como hoje nós vivemos numa sociedade já globalmente anticristã, que está avançando como a gente está vendo, então a mídia principalmente, hoje faz apologia a todos os pecados capitais. É o que está acontecendo. E aqueles que procuram viver as virtudes cristãs é ridicularizado, sabe? É perseguido, é hostilizado, é deixado de lado, entendeu? É isso que está acontecendo hoje. É difícil. Então, hoje tem várias formas de martírio. E uma delas é aquele que, por exemplo, seja homem ou mulher, tá? Você tem, né, a sua condição. Se você viver realmente hoje as virtudes cristãs, você vai encontrar muita dificuldade. Porque a sociedade hoje, que é bem diferente da sociedade do tempo de São Luís, hoje, no tempo dele, a sociedade era uma sociedade que a cultura estava impregnada pelo cristianismo, tá? Na sua melhor fase. Mas mesmo assim, naquela época também, havia uns que trabalhavam pelo antirreino. Sempre teve, todas as gerações. Mas ele, ciente disto, ele trabalhou pelo reino e assumiu, em grau elevado, as melhores virtudes cristãs. Então, como eu falei para vocês, a sua posição elevada, por vista social, ele tinha consciência disso, porque ele sabia, né, que aquilo que Jesus disse, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Tá? Isso serve para todas as épocas. E ainda hoje a gente sabe disso, que é assim, que isso é bíblico. Quanto mais alto cargo ocupasse, quanto mais alto cargo uma pessoa ocupa, mais ela deve ser humilde. Tá? Porque o próprio Deus deu este exemplo. O próprio Deus que veio até nós deu este exemplo. Quanto mais alto cargo você ocupa na sociedade, mais você deve ser humilde. E foi isso que ensinou São Luís. Isso é um dos seus ensinamentos. E não é uma coisa de maquiagem, de marketing, é uma coisa. Ele viveu isso. Tá? Seja ainda atento às necessidades dos que pouco têm ou dos que nada têm. Isso é uma coisa importante. Quando você veja, hoje, você está à frente de uma empresa, você é um diretor de uma empresa, você é um gestor de uma empresa pública ou privada, você tem que ter esse olhar para o mais fragilizado. Você tem que ter esse olhar para aquele que está deficiente. E não é só deficiência física, são as outras deficiências que as pessoas têm, todos nós, né? Todo ser humano tem deficiências, tem lacunas, tem faltas, tem, né, falhas que precisam ser preenchidas. Por isso a questão da complementaridade no relacionamento das pessoas. Eu, por exemplo, quando eu fui gestor de empresa, tanto privada quanto pública, uma das coisas que eu sempre procurei fazer é assim, com a equipe de trabalho, que a gente sempre tem uma equipe para trabalhar, uma assessoria, aquela coisa toda, eu sempre procurei capacitar a equipe. Sempre procurei capacitar a equipe, dar cursos, dar formação técnica, inclusive. A pessoa chega ali para trabalhar e ela precisa aprender. E não tem quem ensine. Tá? Então, hoje acontece muito disso. O cara vai trabalhar numa empresa e já tem que saber tudo. É assim, as pessoas cobram que a pessoa tem que saber tudo. Então, eu quando fui gestor, quando eu estava em cargo diretivo de contratação em que eu podia contratar e demitir pessoas, eu sempre procurei, tá? Estou dando um exemplo assim, que acho que é importante ressaltar, sempre procurei capacitar a equipe. Então, a pessoa chega ali, tá certo? Seja concursado, seja comissionado, ou seja contratado em empresa privada, você tem que dar um tempo para a pessoa aprender.
tá certo? E aí você vai ver a resposta da pessoa, a correspondência da pessoa, mas você tem que dar capacitação. A pessoa, ela vai aprendendo, no dia a dia, vai fazendo curso e vai se aprimorando. E outra, tem que ter equipamentos adequados, tem que ter ambiente. Então, tudo isso o gestor tem que estar atento. E hoje a gente vê o quê? Como a sociedade hoje já está praticamente quase globalmente anticristã, então os gestores, os que estão em altos postos, eles não querem nem saber. Não querem saber. A pessoa é contratada, tem que saber tudo. Tem que saber tudo. Tem que se virar. E se tiver uma falha, e às vezes há uma pressa, uma coisa impressionante, uma pressa por demitir pessoas que estão começando o seu trabalho. A gente vê isso muito por aí. Tá certo? Uma impaciência daqueles que ocupam altos postos. É uma coisa impressionante. É uma impaciência daqueles que têm cargo diretivo. Seja pai de família, acontece muito isso também, tá? Em casa, na família, a impaciência de educar os filhos, de ensinar, já que a gente falou agora um pouco na capacitação, de ensinar, de educar, tá certo? De ter paciência nesse processo, como a planta no jardim, que você vai ali, você põe adubo, você rega, você poda, você corta, você joga mais um pouco de adubo. Esse é o processo do trabalho com louvor. E na empresa privada ou pública, na administração privada ou pública, na gestão de pessoas, é muito importante quem tem cargo diretivo ter esse pensamento. E esse pensamento, essa atenção vem da forma, essa é uma contribuição cristã. O verdadeiro cristão pensa assim. E São Luís, ele como rei da França, quando ele assumiu o reinado, ele tinha muito disso. E é interessante, eu vou falar um pouquinho aqui, claro que eu vou fazer só um apontamento, porque eu não preparei assim, como gostaria, um roteiro que pudesse, assim, sabe, trazer muitos detalhes, mas quem sabe numa outra ocasião. Mas vou fazer aqui algumas considerações que eu acho interessante, que para mim me tocou muito, que você veja, aqui no Brasil, a nossa princesa Isabel, que é descendente de São Luís, a nossa princesa Isabel, que é a Simone Lei Aura, é descendente de São Luís, tá? É a mesma coisa, ela fazia a mesma coisa, ela tinha esse cuidado no trato com as pessoas, ela tinha essa atenção, sabe, esse cuidado com as pessoas. Então, peraí, a pessoa estava ali, então está com dificuldade, vamos procurar ajudar, tá certo? Não sabe um serviço, vamos procurar ensinar, entendeu? Está trabalhando numa condição difícil, sem equipamento adequado, vamos procurar equipar, vamos procurar melhorar o ambiente, vamos procurar dar condições para que a pessoa possa fazer um bom trabalho. É isso que essas pessoas nos ensinam. Os cristãos, verdadeiramente cristãos, agem assim. Os que têm altos postos diretivos, entendeu? Esse é um ensinamento que, na prática, eles mostram no seu dia a dia. Atento às necessidades dos que nada têm, ou daqueles que têm pouco, entendeu? E eles são operativos, eles são trabalhador que eu digo assim, estão sempre em atividade constante, mas não é um ativismo que você tem momento para oração, momento para ação, momento para meditação, momento para pausa, momento para a família, você tem todos esses momentos. E a vida de São Luís mostra isso. Exigência, você exige mais de si do que dos outros, tá certo? Procura dar o melhor de si. E por quê? Porque as pessoas aprendem com o exemplo, vocês sabem disso. Não é só com as palavras são importantes, claro, mas são os exemplos que atraem, que causam admiração. Não são só as palavras também são importantes, mas não são só as palavras, são os exemplos que tocam mais as pessoas. E são os exemplos que são convincentes, porque é preciso ter é preciso conjugar palavra e vida. É preciso que haja uma conjugação entre o que se fala e o que se faz. E é isso que dá
E é essa conjugação entre o que se fala e o que se faz é que dá autoridade, a verdadeira autoridade, e o que dá coerência. Quando a gente fala de coerência, é isso. Quer dizer, o que se faz é o que se fala, tá? E hoje, como a gente vive numa sociedade que o pai da mentira está fazendo o que está fazendo, então o que acontece? Hoje as pessoas vivem muito da maquiagem, muito do marketing, tá certo? Você veja, os nossos políticos hoje joga tudo na mão do assessor, não sabe fazer um pronunciamento, não sabe emitir um parecer, uma opinião de um assunto, se não recorre ao assessor. Tudo joga para o assessor. Carca, como diz aqui na roça, carca o assessor de serviço, ele tem que se virar, tá certo? E ele fica numa boa e ele não tem o que dizer, não tem assunto, não tem proposta, entendeu? Por quê? Porque faz isso dessa forma. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Os exemplos é que são convincentes e não só as palavras. E é isso que ensina São Luís, é isso que ensinou a Princesa Isabel aqui no Brasil e tantas outras lideranças cristãs dão esse exemplo. Sobre a Princesa Isabel, eu teria 10 horas para falar o quanto que ela fez no seu dia a dia, mostrando realmente como é que isso se faz. Por exemplo, no caso, já que eu citei aqui a Princesa Isabel, que é descendente de São Luís, tá? Na época era chamada Princesa Dona Isabel, né? Tinha o Dom, assim como era Dom Pedro II, tinha também Dona Isabel. E ela foi excelente, olha, excelente, tá? Como filha, excelente como irmã, que ela teve uma irmã, que inclusive faleceu com 24 anos, quase 24 anos de idade, Dona Leopoldina, foi excelente irmã, foi excelente esposa, com o Conde de, inclusive esse ano vai fazer o centenário do falecimento do Conde de, como mãe, excelente como mãe, excelente como amiga para com os amigos, etc. Como filha, né? Filha de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, como regente do nosso país, ela foi regente do Brasil durante 3 vezes, e na terceira regência ela assinou a Lei Áurea. Então, assim como São Luís deu o melhor exemplo nas suas ações. Eu queria achar aqui uma foto aqui de São Luís, deixa eu ver se eu pegar uma foto dele aqui para vocês, que eu acho que aqui, tá vendo? Uma foto de vitral, que é bonita, né? E tem várias fotos, essa é uma bonita foto, até postei hoje no Ângelos, no Facebook, essa foto. Tem algumas outras que não tive tempo, não localizei, mas essa também é muito expressiva. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1215. 1215, tá? E faleceu em 25 de agosto, como no dia de hoje, de 1270. Então, viveu 55 anos. Olha só, eu tenho 57, então já estou fazendo hora extra já, tá? Então, ele viveu 55 anos e deu o exemplo de vida que deu, tá? Então, para vocês verem só que não é muito quanto tempo você vive, é o que você faz da sua vida, tá? E independente da posição social, se você é pobre, rico, se você... Bom, em suma, tá? Ele viveu em torno do século XIII, grande século XIII, de esplendor da civilização cristã. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, peguei ali na estante, este livro aqui, do Jacques Le Goff, que é um dos... São vários livros, mas esse é mais atualizado, de historiador. Espera que eu vou marcar uma página aqui que eu vou usar. Então, esse livro aqui eu recomendo, do Jacques Le Goff, tá vendo? São Luís, Jacques Le Goff. Porque é um livro assim, de historiador, tem muito fonte primária, então tem muitos detalhes da vida de São Luís aqui nesse livro. Tem outros, mas eu penso que o Jacques Le Goff fez um bom trabalho do ponto de vista de informações objetivas, fonte primária, etc. É uma memorável biografia de São Luís, foi publicada pela editora Record, né, em 2002, tá? Tradução de Marcos de Castro.
E tem uma passagem nesse livro aqui que eu quero comentar com vocês, que tanto é que, como eu falei, eu quando leio, eu anoto tudo, né? Anoto tudo, eu acabo, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui minha camisa aqui que soltou aqui. Tá vendo? Peraí, deixa eu arrumar minha camisa aqui que, tá vendo? Fazer live ao vivo é assim, ela soltou aqui o botão aqui. Isso, acho que eu tô engordando do que. Pronto, agora ajeitei. Tava meio solto aqui. O pessoal acha que eu tô de home office. Eu falei, você tá engordando. E tem uma passagem nesse livro aqui que eu acho muito interessante, até eu anotei aqui, vou até mostrar para vocês, com a minha letra mesmo, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só. A paixão de Jesus é um acontecimento sempre contemporâneo, tá? E então é assim, esse trecho aqui que eu quero comentar com vocês, que eu acho muito interessante, né? Que para São Luís, que viveu realmente a fé, a cruzada é o coroamento do modo de agir de um príncipe cristão. Deixará, porque assim, São Luís foi cruzado. Ele foi pai de família, tá? Foi excelente pai de família, então leigo, né, como cristão, católico, pai de família, legislador, foi rei, legislador e também cruzado. Ele participou de 2 cruzadas e então realmente é muito interessante, são muitos detalhes da sua atuação. E a cruzada é o coroamento do modo de agir de um príncipe cristão. Ele vai deixar deixará ele a seus ancestrais, a alguns de seus conterrâneos, a glória da presença e do combate na Terra Santa. Para ele, a tradição da cruzada não é coisa ultrapassada. Isso é muito interessante. Eu vou tirar um dia aqui para refletir um pouco sobre esse sentido da cruzada, tá? Que não é coisa lá do passado, é constante, tá? A Jerusalém terrestre é sempre desejável. A cristandade não é apenas o Ocidente europeu, mas os lugares onde Cristo viveu e morreu. Então, por isso que ali, Jerusalém, ainda vai ter uma importância no processo, principalmente na hora do combate final. Quero compartilhar com vocês também aqui, uma das grandes alegrias minhas foi poder, quando eu estive em Jerusalém, conhecer, né, em loco muitos lugares ali, a Galileia, que é um lugar maravilhoso. Aqui está uma das fotos que eu localizei hoje rapidamente em Jerusalém. Tinha 33 anos, quando eu tive a graça de conhecer Jerusalém. Acho bonito essas paredes assim, sabe? De pedras, o sol batendo, principalmente no final do dia, no poente. Nossa, coisa mais linda Jerusalém vista no poente, tá? Então vocês vejam. Então ele tinha essa questão de Jerusalém é muito interessante, é um mistério, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem algumas cidades que a gente conhece, e eu sempre quando vou, saio, eu me pergunto, será que eu moraria aqui? Né? Então, Lisboa, quando eu estive em Lisboa, eu falei assim, nossa, eu moraria aqui, nossa, tranquilo, gostei muito de Lisboa. Paris também, né? E outras cidades. E Jerusalém foi uma delas. Jerusalém, eu estando em Jerusalém, eu falei, nossa, eu moraria aqui tranquilo. Moraria mesmo. Diferente, por exemplo, de Tel Aviv. Tel Aviv, nada a ver. Eu não gostei de Tel Aviv. Aquela arquitetura Bauhaus, como já falei, etc, etc. Mas Jerusalém, aqueles hortos, né, aqueles jardins, aqueles hortos, fora o Horto das Oliveiras, tudo é muito bonito. E o poente, o sol, quando bate no final da tarde assim, nossa, essas paredes, como eu te mostrei, muitas casas com essas paredes assim, até hoje, bate assim, fica uma cidade dourada, assim, a vista de longe, assim, para quem está no Monte das Oliveiras, em cima, e vê a vista de Jerusalém, é realmente indescritível, tá? Então, é assim, como está aqui nessa passagem aqui que o Jacques Legoff cita, São Luís deixa eu voltar aqui a foto dele aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui a foto dele para vocês. Aqui, olha.
Essa passagem aqui é muito interessante, tá? Eu quero partilhar aqui com vocês. São Luís é um desses cristãos para quem a paixão de Jesus é um acontecimento sempre contemporâneo e que deve fazer parte da ação no presente e não somente, no qual se busque um passado santo. Porque a gente tem uma ideia, sabe, de que tudo isso que aconteceu de bom na história foi lá atrás, que hoje não dá para acontecer mais, porque o mundo mudou, porque, sabe, nós somos chamados a dar o mesmo testemunho no nosso tempo aqui, século XXI, entendeu? Nos desafios que estão aí. Nós somos também chamados a dar esse bom exemplo, esse bom testemunho no nosso tempo, tá? Não é assim olhar para trás e falar assim, tudo isso aconteceu de bonito lá atrás, agora hoje o mundo mudou. Então, esse que é o ponto que a gente precisa entender. Diz ainda aqui, quis inscrever, aqui voltando aqui, tá? A imagem de São Luís, foi a melhor foto que eu achei hoje, que eu poderia ter tantas outras. Quis inscrever no livro do julgamento seu nome de cruzado, e depois daqueles de sua família, e de seu reino que o precederam, presente, religioso e passado dinástico, se unem para lhe fazer aceitar a cruz. Dentre tantas passagens na vida de São Luís, que eu teria aqui, nossa, há muita coisa, muitas passagens na vida dele, mas como o nosso tempo aqui é curto, eu vou destacar uma passagem que eu acho muito tocante na vida de São Luís. Tem muitas passagens riquíssimas de ensinamento, do modo como ele tratava as pessoas, do modo como ele entendeu o que é ser cristão. Repito, um modo que serve para todas as épocas, em todos os tempos. E há uma passagem que eu acho muito bonita e que, quando eu estive em Paris também, eu não poderia deixar de procurar ver, tá? E é um acontecimento muito bonito que marcou a vida de São Luís e que fez história. Dentre tantas passagens da vida de São Luís, há certamente aquela que mais aprecio, foi quando ele decidiu comprar. Eu vou explicar por que foi comprado. Por que eu falo comprar? Nossa, por que foi comprado? Quando ele decidiu comprar a maior de todas as relíquias, a coroa de espinhos de Jesus, e trazê-la para Paris. Então, essa questão da coroa de espinhos de Jesus está aqui. Como vocês sabem, né? Está aqui a coroa de espinhos de Jesus, tá? E está aqui uma outra imagem também da coroa de espinhos de Jesus. E também acho que uma outra imagem aqui também. São várias imagens da coroa de espinhos de Jesus. E São Luís, o que aconteceu? Ele comprou a relíquia e trouxe para Paris. Ela estava em Constantinopla, e daqui a pouquinho eu vou contar um pouco em cima do que o Jacques Legoff conta. E o que é interessante na leitura do Jacques Legoff, que ele conta em detalhes como é que foi tudo, como é que aconteceu. E eu sempre tive uma atenção muito grande para essa questão das relíquias. E a gente sabe que, você sabe como é que o demônio age, né? Ele pega as coisas boas e joga, entendeu? E joga areia em cima e deturpa e cria aquela situação. Aquilo que era bonito acaba sendo visto como aqueles que se aproveitam, entendeu? Porque é joio e trigo junto, e aí descaracteriza e cria tudo aquilo que você já sabe, etc, etc, etc. Mas eu sempre respeitei sempre tive uma devoção muito especial à relíquia dos santos. Eu sempre tive muita devoção especial. Eu me recordo que, você vê, estou no século XXI. Século XXI, nessa sociedade globalmente anticristã, sempre tive uma devoção muito especial à relíquia. Eu me recordo que, como eu sou muito devoto a Santa Teresinha, eu me recordo que meus filhos estavam pequenininhos, e eu estava em São Paulo, capital, ainda, e na paróquia do Imaculado Coração de Maria, ali em Higienópolis, eu me recordo que o nosso pároco, o padre Elmo César Faccioli, com quem nós viajamos para Jerusalém, foi com ele a paróquia do Imaculado Coração de Maria, em 1998, e aí nos disseram que
que estava passando pelo Brasil as relíquias de Santa Teresinha. Eu não sei se foi em São Paulo ou em Minas, não sei agora, não me recordo agora, mas eu tenho fotos da época, anotações, e nós fomos ver. Eu tenho fotos, não consegui localizar agora em cima da hora, e nós fomos ver as relíquias de Santa Teresinha. Então eu sempre valorizei muito isso, achei que essa questão da devoção é algo assim, precisaria tirar uma hora aqui para falar melhor sobre isso, mas é muito importante, tem um efeito benéfico muito grande para a alma, né? Quando você realmente tem uma sincera devoção e que não tem nada a ver com superstição, não tem nada a ver com superstição, não tem nada a ver com, sabe, sincera devoção. E essa questão das relíquias é muito importante e que, infelizmente, acabou também, muita gente também de má fé, usando para outros fins e se aproveitar da devoção das pessoas para outros fins, e aí é onde o demônio entrou para fazer confusão, que é o seu feitio, e aí gerou toda aquela situação que vai dar, entendeu? Na cisão conhecida, etc, etc, mas porque eu como sempre procuro fonte primária, então nas minhas idas à Europa, visitando museus, procurando documentação fonte primária, da época, há relatos muito fantásticos, muito maravilhosos, interessantes, muito pertinentes sobre essa questão das relíquias. E aí, o Jacques Le Goff, então, ele vai contar, e eu vou partilhar com vocês aqui alguns trechos da descrição desse momento, como é que foi, tá? Esse episódio das relíquias da coroa de espinhos que São Luís trouxe para Paris. Então, para ganhar tempo aqui, eu vou partilhar alguns trechos da descrição do Jacques Le Goff, desse momento memorável, que envolveu sentido de missão, o verdadeiro sentido da piedade e devoção cristã, que é isso que eles acabaram. É isso que eles acabaram e agora querem acabar de vez. É isso que eles acabaram e querem acabar de vez. Me lembro que há uns anos atrás, eu fui na Catedral de Taubaté e... é incrível, tá? Eu fui na Catedral de Taubaté há uns anos atrás, tá? Acho que uns 10 anos atrás, um pouco mais. E fui na missa lá, domingo, aquela coisa toda, e na porta da catedral tinha lá um lugar onde tinha água benta, tá? Então você chegava lá, tá? E fazia o sinal da cruz com água benta. E naquele dia eu cheguei e estava seco. Tá? Onde ficava a água, estava totalmente seco. Aí eu perguntei pro rapaz que funcionário, agora é só funcionário, tá? É funcionário. Virou empresa, tá? Muitos aí virou empresa, tá? Aí eu perguntei pro funcionário, cadê a água aqui? Eu vim, né? Entendeu? Que eu tenho essa devoção sincera, entendeu? Aí eu falei assim, não, pedido para tirar por causa do mosquito da dengue. Eu não acredito. Não acredito. Não, é por causa do mosquito da dengue. Epidemia de dengue, entendeu? Então não tem mais água benta por causa da dengue. É o sanitarismo, né? Imagina o que veio depois com a pandemia. A pandemia fechou tudo. Aí fechou tudo. Tá? Aí fechou tudo. Mas não acreditei, para nós, tá brincando comigo. O quê? Tirou por causa da dengue? Pelo amor de Deus. Bom, eu não vou nem comentar, mas esse episódio, então, como eu estou contando para vocês, da coroa de espinhos, envolveu o sentido de missão, o verdadeiro sentido da piedade e devoção cristã, do dever que precisa ser cumprido, a responsabilidade de cada um no cumprimento do dever, a lealdade, a confiança, a incorruptibilidade, a fortaleza diante de perigos incontáveis, ao que precisa ser feito quando é preciso tomar decisões e o sentido de cruzada, de defesa do reino e tudo mais. Então, esse episódio da coroa dos espinhos é muito interessante. E vejam bem, ela estava em Constantinopla. E imagina, não sei se vocês conseguem imaginar o transporte dessa coroa de espinhos. Imagina, ela estava em Constantinopla e foi transportada para Paris. Dá para vocês imaginarem? Uma relíquia desse porte. Olha os perigos a que ela foi exposta, né? Perigo de ladrões, perigo de, sei lá, vai atravessar o mar, pode o navio ter um problema, sei lá, se atacar por piratas.
Tudo pode acontecer. Como é que você faz? Entendeu? Não tem celular para filmar, para gravar, é tudo, entendeu? E qual que é o segredo aí? Isso que eu achei interessante, há muitos detalhes, né? Achei muito interessante, é a questão da confiança. Acho bonita essa questão, sabe? Quando você pega os detalhes. O que São Luís fez? Tá? Ele delegou, olha, gente, olha que coisa impressionante. Ele delegou a responsabilidade a algumas pessoas para buscar a relíquia. Isso aí dá um livro, assim, um romance, só de como é que foi o transporte. Dá um romance de 500 páginas. Como é que foi o transporte? Então, imagina, ele chegar para algumas pessoas de confiança, tá? E falar assim, agora é com vocês. Qual a missão? Trazer a coroa para Paris. Já pensou? Entendeu? Quer dizer, numa época que havia falsificações, numa época que, né, cheia de piratas, ladrões, bandidos, estrada, numa época de também, sempre teve espertos, entendeu? Sempre teve gente para tirar vantagem, para tirar proveito, etc., para roubar, etc., e por aí afora. Muito interessante essas pessoas que foram delegadas para poder ir até Constantinopla para fazer as negociações todas, a documentação toda, os selos, né? Porque você tem toda aquela questão de selos, não usava aquele termo senha, mas os códigos e tudo mais, ela inclusive passou por Veneza, ela teve que passar por Veneza, entendeu? E depois o pessoal em Veneza queria que ela ficasse em Veneza e para ela chegar para Paris por terra. Então, por isso que eu falo, é interessante nesse episódio todo, essa coisa assim, que envolveu o sentido de missão, o verdadeiro sentido da piedade e devoção cristã, do dever que precisa ser cumprido, a responsabilidade de cada um no dever, no cumprimento do dever, a lealdade, a confiança. Porque também tinha uma coisa, gente, hoje você tem as coisas que estão aí, hoje é tudo simultâneo, a informação corre, tudo simultâneo, na época não. Só que é o seguinte, as pessoas tinham muito, sim, os verdadeiros cristãos tinham muito aquela coisa da reputação, da honra, do nome, tá? Se a pessoa não cumprisse o dever dado, ficava manchado, era difícil. Então eles tinham muito esse senso do cumprimento do dever, a incorruptibilidade podia ser vulnerável, eles podiam ser comprados, entendeu? E fortaleza diante dos perigos, foi uma coisa muito interessante esse episódio. Então, como é que o Jacques Legoff conta aqui, rapidamente aqui, para ilustrar e a gente concluir esse rápido apontamento sobre esse episódio que eu acho muito edificante na vida de São Luís. Então, deixa eu voltar aqui, então, a imagem de São Luís, tá? Para vocês, tá? Acompanhar aqui rapidamente esse relato aqui do Jacques Legoff. Então, ele diz que na cristandade do século XIII, uma grande manifestação de devoção, que ao mesmo tempo é fonte de um grande prestígio, é a posse de relíquias insígnias. A sorte de uma cidade, isso ele conta-se dessa forma, mas a sorte de uma cidade, de uma terra senhorial, de um reino, pode depender disso. Uma relíquia é um tesouro ativo que pode gerar proteção e benefícios. São Luís teve a prova disso com o roubo do Santo Cravo em Santo Início, é um outro episódio, que eu não vou entrar no mérito agora, porque é outra história. Então ele conta que em 1237, o jovem Balduíno, o sobrinho de Balduíno IX de Flandres, que foi o primeiro imperador latino de Constantinopla, depois da tomada de Constantinopla pelos cruzados latinos, em 1204, e filho de Pedro de Courtenay, igualmente imperador de Constantinopla, de 1216 a 1219, veio à França pedir ao rei e à cristandade socorro contra os gregos. Então, esse Balduíno II tinha, esse cara aqui, o Balduíno II, consegui achar aqui a foto, consegui achar a foto dele aqui, tá? Então, o Balduíno II, tá? Tinha 19 anos e devia ser, com a maioridade, cingir o diadema imperial que lhe era devido por direito de berço, mas esperando essa maioridade, o sogro dele, que chamava-se João de Brienne, a cingiu.
Então, o Império Latino de Constantinopla continuava levando dentadas dos gregos, que só deixavam aos latinos a capital e seus arredores, na verdade, um espaço que ia diminuindo, é o que conta o Jacques Le Goff. Então, o Balduino II, ele foi para Paris, e durante a sua temporada na França, ele foi muito bem acolhido por São Luís, tá? Voltando aqui, que São Luís tinha essa coisa da boa hospitalidade. Foi muito bem acolhido pelo rei São Luís, seu primo. Balduino aí teve duas notícias, a da morte de João de Brienne e a intenção dos barões latinos de Constantinopla, que estavam pressionando, por causa de dinheiro, a vender para estrangeiros a mais importante das relíquias que estavam em Constantinopla, que era a coroa de espinhos de Jesus. Entendeu? Então, o que aconteceu? Esse Balduino II é interessante, ele foi até São Luís pedir socorro. Na verdade, quem estava interessado na coroa de espinhos eram os venezianos, os banqueiros venezianos. Isso é muito interessante, porque quando eu falei da crise do século XIV, eu falei da formação dos primeiros bancos, etc., então, muitos daqueles que promoveram aquelas histórias, tá, deturpadas, havia falsificações de relíquias, mas havia também deturpações que eram feitas, tá, para criar situação de confusão e justificar, tá certo, o fim da devoção e da piedade popular promovido por aqueles que tinham dinheiro já, os tais banqueiros venezianos que tinham interesse na promoção disso. Isso é muito interessante acompanhar ali, adentrar nesses detalhes e perceber o que estava por trás, tá certo, do ataque contra a sincera veneração às relíquias sagradas. É uma coisa muito interessante. E a coroa de espinhos estava em perigo, porque os barões latinos de Constantinopla, na ausência do Balduino II, eles estavam começando, eles iam vender a coroa para os venezianos. E aí ia tomar um outro rumo. Então, ele foi até São Luís e disse: a gente precisa comprar a coroa de espinhos que estava lá e trazer para Paris. Então, foi muito interessante isso, e São Luís prontamente, tá, atendeu a solicitação e prontamente atendeu a postulação. Eu queria destacar também o papel da mãe de São Luís, que daria assim só uma live só para falar da mãe de São Luís, que é, tá, Branca de Castela. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui a foto da mãe de São Luís. Só sobre a mãe de São Luís daria aqui uma live. Papel, aqui, ó. Essa é uma foto da época, né? Sobre a mãe de São Luís, Branca de Castela. Ela que foi praticamente quem a educou, e praticamente todas as grandes virtudes cristãs de São Luís devem-se muito também ao exemplo de Branca de Castela. Aqui tem uma outra foto de Branca de Castela com o rei Luís VIII, tá? No casamento deles, entendeu? Então, São Luís conversou com Branca de Castela, que foi regente durante um período, e resolveu, então, socorrer Balduino II na aquisição da Santa Relíquia para salvar a relíquia das mãos daqueles que poderiam dar um outro sentido ao significado da relíquia. Então, ele traz a relíquia para Paris, e aí Jacques Le Goff vai descrever em detalhes todo como é que foi a chegada, como é que foi o transporte. Muito interessante, riquíssimas informações, os detalhes, como é que foi o transporte, os perigos nesse processo todo. E demorou um tempo, evidentemente, até a chegada em Paris. E o que é interessante, tá? É o que eu observo, que é curioso, que já no tempo de São Luís você tinha tá vendo? A Catedral de Notre Dame já estava, entendeu? Essa entrada aqui da Catedral de Notre Dame, essa entrada, por exemplo, está aqui, ó, já tinha no tempo dele essa porta aqui, a Galeria dos Reis, inclusive ele faz parte hoje, né? Claro, já logo. E essa entrada aqui do juízo, quer dizer, muito bonito. Então, você veja, a chegada, ele descreve a chegada da coroa de espinhos em procissão. Olha aqui, ó, um quadro bonito aqui. É muito bonito, tá vendo? Tá vendo a catedral aqui, ó, tá? A chegada aqui da coroa de espinhos, um grande acontecimento que, narrado em detalhes aqui pelo Jacques Le Goff, é fantástico, tá? Aqui, ó, um detalhe aqui da chegada da coroa de espinhos, um dos momentos mais bonitos
E há também escritos da época, como de um arcebispo, que na época, em loco, ele estava lá nesse momento, e ele descreveu como é que foi, como é que as coisas aconteceram, sabe? Foi assim, um dos pontos mais altos da vida de São Luís, e que me toca muito profundamente. Ele depois ele fez, mandou fazer a Sainte-Chapelle, uma capela especial só para acolher a coroa de espinhos, e está aqui também outro, tem vários retratos, aqui tem um outro retrato também, aqui tem muita pintura, né? Aqui tem uma outra pintura também, chegando aqui, e esse é um documento que mostra aqui, por exemplo, aqui, ó, Gauthier Cornu, arcebispo de Sants, da época. Então, é a obra que relata como é que foi a chegada da coroa de espinhos, escrito por quem estava lá. Muito interessante isso. E eu acho que tem aqui, ó, essa aqui é atualmente ela está aí. É esse que ela está ainda em Paris, tá? E aí ele conta também durante a Revolução Francesa o que aconteceu, pai, etc. Hoje ela tem esse invólucro, né? Ele conta como é que foi feito isso também, etc. Os espinhos, muito interessante e realmente é muito tocante. E essa parte da vida de São Luís, a vinda da coroa de espinhos, teria muito mais coisas para falar, mas e outros aspectos da vida de São Luís, mas eu vou terminar relatando um de cabeça, tá? Porque quando a gente fala de cabeça, a gente pode ser que tenha uma imprecisãozinha ou outra, né? Porque, tá? Mas, por exemplo, eu me recordo, que eu estou falando de cabeça, assim, mas eu me recordo, por exemplo, que um dos nobres ali da corte de São Luís era o Joinville, tá? Esse episódio é muito interessante, curioso, né? O Joinville, tanto é que a cidade de Santa Catarina, Joinville, é em homenagem a ele, tá? Foi ele que escreveu a primeira biografia de São Luís, a primeira biografia de São Luís foi escrita pelo Joinville, e São Luís participou de 2 cruzadas. A primeira cruzada foi bem complicado, ele acabou sendo preso, ficou 6 anos fora, passou muitas privações, teve que ser resgatado, o resgate dele foi muito caro, foi bem complicado a primeira cruzada que ele participou, e depois ele foi para a segunda cruzada. Tá? E na segunda cruzada ele morreu na cruzada, né? Ele morreu na cruzada, acho que foi de cabeça, foi vítima da peste, o exército dele, uma parte também que estava com ele foram vítimas da peste, etc., de uma enfermidade, e morreu na cruzada. E Joinville, era um nobre que estava na corte dele, que também escrevia muito bem, aquela coisa toda, e foi convidado para ir para a cruzada com São Luís. Ele tinha uma admiração muito grande por São Luís, tá? Todos tinham, pelo que ele era no dia a dia, tá? Pelo exemplo de pessoa que ele era no dia a dia, mas Joinville não foi. Ele decidiu ficar num palácio para cuidar das coisas, da administração do reino, pai, etc, 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 e São Luís foi para a cruzada e morreu na cruzada. E depois de muitos anos, o Joinville vai escrever, então, a primeira biografia de São Luís. Ele tem um sentimento, assim, de que ele poderia ter ido com São Luís para a cruzada e teria, né, vivenciado e vivido momentos muito edificantes da vida de São Luís, que depois ele ficou sabendo por relatos de quem estava junto, e ele sentiu isso. Ele morreu nonagenário, ou não recordo quantos anos, mas com uma idade muito avançada, mas ele ficou muito sentido de não ter tido a oportunidade de ter vivido, entendeu? Os anos em que São Luís esteve na cruzada e o período que no final da vida dele, que ele depois teve que relatar o vinho de terceiros, tá? Mas ele se sentiu assim meio covarde, tá? De não ter tido a coragem, tá? De ter participado dos riscos da postura cristã de São Luís como rei da França, tá? Como rei da França, que tinha o mais alto posto, tá? Assumiu por conta do seu
sentido de missão e do seu sentido de ser cristão também no campo político. E eu teria muitas histórias, episódios muito riquíssimos, interessantes, mas esse eu acho muito significativo, principalmente o descrito em relação à vinda da relíquia da coroa de espinhos a Paris. Agora, recentemente, vocês viram, a Catedral de Notre-Dame foi vítima de um incêndio terrível aí, e afetou uma parte mais, inclusive uma torre que era mais moderna, mais atual, mas a parte antiga e os vitrais, os riquíssimos vitrais, eu também tenho hoje, acabei na correria, eu queria ter selecionado aqui os vitrais da Catedral de Notre-Dame, é muito rica, as imagens, e tem uma imagem de Nossa Senhora também muito bonita na Catedral, mas sinalizando muita coisa que na França hoje também outras igrejas estão sendo vandalizadas, estão sendo incendiadas, tá? Eu não sei como é que os europeus vão fazer com o riquíssimo patrimônio cristão de séculos que lá estão por conta dessa agenda que está aí solapando tudo que é do cristianismo, não sei. E ainda mais a França agora acossada pelos muçulmanos que, entendeu? Estão lá. Então a França vive realmente uma situação de impasse. Ainda mais agora, ainda sendo governado pelo Macron, e por aí afora, pelo globalista Macron e por aí afora. Bom, gente, eu cheguei de viagem, tá? E cheguei aqui, minha mesa de trabalho aqui quadruplicada. Não foi triplicada, quadruplicada. Então eu nem ia fazer live hoje. Eu falei, não, mas eu vou fazer para manter aí o nosso compromisso, né? Às 21 horas, eu estando aqui no meu escritório. Então eu resolvi, fazer essa rápida partilha sobre a vida de São Luís, tá? Grande exemplo de governante cristão, e do qual Dom Bertrand, que agora recentemente assumiu aí a Casa Imperial do Brasil, é descendente, tá? É descendente. E amanhã eu darei, se Deus quiser, continuidade, então, às nossas reflexões, aos nossos apontamentos sobre os objetivos da Agenda 2030, tá? E com as considerações preliminares e tudo mais, e para avançar e a gente chegar aí até o 17º objetivo e ter, então, esse apanhado geral, tá? Sobre a agenda política global, que aí está em curso, com os efeitos, as consequências já conhecidas, etc, etc. E por isso que a gente se sente motivado a, de alguma forma, junto com outros tantos, trabalhar para minimizar os efeitos que essas medidas que estão sendo, já foram gestadas, estão sendo executadas pelos plutocratas que estão por trás dessa agenda, sejam minimizados os efeitos, tá? E esses efeitos serão minimizados no campo legislativo, dentro dos parlamentos, porque as leis são votadas e elas precisam serem votadas na promoção da vida e não para aquilo que a gente já sabe que está sendo trabalhado para minar. Eles querem atingir a raiz do que ainda há de cristão na sociedade. Então, por isso que nós, como cristãos, estamos orantes e vigilantes em meio a tudo isso. Meus amigos, agradeço aí, então, a participação de vocês. Aqui foi uma conversa mais rápida, mas já está dando 1h15, tá? Eu ainda vou continuar o meu trabalho aqui, aí até umas 2 horas, mais ou menos, da manhã, e a gente amanhã, se Deus quiser, retorna para a nossa temática, né, que a gente está desenvolvendo aqui nesses nossos encontros. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.